Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Gulassi do blog Meu Encanto. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a notícia que a gente teve semana passada do fechamento da revista física da Capricho. A gente não vai conseguir mais comprar essa revista nas bancas, porque agora ela só vai existir online. E essa notícia me chocou um pouco, porque eu achei que a publicação da Capricho nunca ia parar de existir. Porque é uma revista que já tinha história, tem história e passou por muitas gerações, e eu entendo que esse formato de revista física precisa mudar um pouco. Então eles lançaram mão dela e agora vão ficar online, porque agora a geração que lê a Capricho é uma geração que já nasceu online. Então faz um pouco de sentido também eles terem só a versão online. Mas como eu sou filha da geração um pouquinho ainda do papel, gostava de ter revista e tudo mais, fiquei um pouco chateada, então eu resolvi fazer um vídeo que não estava programado, mas como eu tenho uma relação muito forte com a revista, eu pensei em fazer um vídeo para contar para vocês como que ela me influenciou, quais as lembranças que eu tenho da revista, porque acho que agora vai ter um pouco dessa nostalgia, né? É raridade agora, quem tiver só Capricho física agora vai ser relíquia. Eu comecei a comprar Capricho por volta do ano de 2004, eu tinha 12 anos, e eu lembro muito bem das duas primeiras edições que eu comprei. Uma era com a capa do CPM 22 e a outra com a capa da Mariana Ximenes, uma coisa meio robô assim. E aí eu já tinha assinatura da revista Witch, que eu assinava antes e tudo mais, e aí eu queria a da Capricho. Então eu pedi pro meu pai trocar a assinatura da Witch pela da Capricho. E eu tenho, tipo, as publicações vão amadurecendo conforme eu vou amadurecendo. Depois eu troquei a Capricho pela Gloss. Então eu acho legal que eu tenho várias revistas assim que me acompanharam durante toda a minha vida. Aí eu troquei a assinatura da Witch pela da Capricho, e eu fiquei com a da Capricho de 2004 até 2007, até a Gloss ser lançada. A Capricho era quinzenal, então, e não era muito grande, não é essa grossura de revista que eu tô acostumada hoje em dia. Então ela era fininha, dava pra folhear, eram assuntos que me interessavam, sempre me interessou. Então eu fui acumulando as revistas, e até um dia que depois que eu comecei a comprar a Gloss, eu falei, gente, não preciso mais desse tanto de Capricho aqui, né? Então o que eu vou fazer com elas? Eu não queria jogar fora, eu não queria vender pra sebo, essas coisas, eu tinha muito apego a elas. E aí eu comecei a recortar todas as minhas Caprichos. Eu tinha muita Capricho, gente, era um bolo desse tamanho e a finura da revista era isso. Então era muita revista. E eu cortava uma, duas por dia. Como eu não queria guardar tudo aquilo de revista, eu pensei, eu vou recortar de cada uma delas o que eu gosto mais. Assim eu consigo guardar, não jogar tudo fora e fico com um pedacinho de cada coisa. Então eu fiz uma pasta com reportagens que eu queria guardar das Caprichos. Eu fiz uma pasta com os recortes de moda, beleza, tudo que eu queria. Tem fundo, a Capricho fez umas coisas com ilustradores muito bonitinhos. Tinha uma época que a editoração era toda de carimbo, toda tipo meio costurada a linha, então era muito lindo. Então aquilo eu também guardei. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho disso tudo. Eu não consegui achar essa parte do meu recorte, dos recortes, porque assim, eu recorto muita coisa. Aí eu vou guardando, eu nem sei onde eu guardo mais. E aí eu mudei de casa, no meio da mudança, não acho que se perdeu e que eu nunca mais vou achar. Tanto que quando eu faço faxina, de vez em quando eu acho. Mas hoje, como foi um vídeo que eu não programei, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui achar, tá bom? Desse recorte que eu tô falando pra vocês, eu gostava muito de fazer a capa dos meus cadernos. O que eu tenho pra mostrar pra vocês é um fichário que eu fiz. E tudo que tá aqui, eu recortei da Capricho. Não sei se dá pra ver. Então, tem os editoriais que eles faziam, muita historinha em editoriais, tem propaganda, tem essas coisas meio banco de imagem, assim. Aqui atrás também eu fazia essas colagens. E aqui tem a frase, seus sonhos não precisam caber na realidade. Porque eles também faziam várias frasezinhas fofinhas, assim, tanto para editorial como para matéria, título de matéria. E eu guardei, porque eu também gostava da tipografia, enfim. Então, isso é o que eu fazia um pouco com os recortes. E o legal de ter guardado esses recortes e essas reportagens é ver pra onde meu olhar se direcionava, sabe? O que eu gostava, o que me atraía pra eu recortar as coisas.
Então hoje em dia eu vejo matéria de estilo que eu guardei, matéria de beleza. Aí eu vejo e penso, então não é à toa que hoje em dia eu gosto tanto de falar disso. Eu sempre vi isso. É uma coisa que eu convivo com isso desde pequena, entendeu? E já fez 10 anos que eu assinei a Capricho pela primeira vez. Eu não acessava blog, então a Capricho era a minha fonte de informação sobre moda e beleza, porque não tinha outra revista teen que fosse tão forte. Programas de TV ninguém falava sobre isso, YouTube nem tinha canais no YouTube sobre isso, muito menos direcionados para adolescentes. E eu era adolescente, então eu queria alguma coisa que falasse muito bem a minha língua e a Capricho estava ali para isso. E eu meio que fiquei na dúvida se eu fazia moda ou jornalismo por causa da Capricho também. Na época eu queria trabalhar lá, era tipo, meu sonho era trabalhar na Capricho. Eu acho que muitas meninas da minha idade passaram por esse sonho, assim, porque foi uma revista que foi muito presente, acho que na vida de muita gente. Então é isso, a revista me influenciou muito, e muito do que eu gosto de ler, eu acho que eu devo um pouco a Capricho, assim. Agora vocês vão sentar comigo pra ver um pouquinho das reportagens que eu guardei nessa pasta. Vou mostrar pra vocês algumas, porque são 2 pastas, na verdade, tem muita coisa. Não vou mostrar tudo porque também vai ficar cansativo, mas tudo que tiver de 2004 a 2007 vocês vão dar uma olhadinha comigo um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu não segui uma ordem cronológica pra arrumar essa pasta na época. Eu acho que foi uma coisa só de eu pegar a revista mesmo e colocar. Então aqui tem algumas matérias e na outra pasta tem outras. Então eu vou mostrar um pouquinho das duas. Vou folheando com vocês e o que eu achar que eu tenho alguma lembrança, alguma coisa interessante, eu mostro. DLC, assisti muito na época, assim. Eu lembro que eu voltava do inglês e ia assistir uma maratona de DLC, Smallville, Gilmore Girls. Então eu tenho um DVD ainda e quero assistir de novo essa série, Gilmore Girls. Então a Capricho tinha muito desse universo, 2005. Eles tinham muito desse universo que fazia parte da minha vida, por isso que eu gostava muito. Aqui essa coisa de passar maquiagem, viu? É como passar maquiagem. Hoje em dia você digita no YouTube e aprende. Antes você tinha que ler a Capricho. Então tinha a galera Capricho que fazia algumas reportagens. Eu sempre quis fazer parte da galera Capricho, mas eu sempre fui muito nova. Então eu não consegui fazer parte. Frustrante, né, gente? Lembra que eu falei que eu lembro da capa da minha primeira Capricho? Então, essa era a matéria de capa, ó, capas 10 garotas superpoderosas, que tinham menos de 20 e alguns anos, acho que 21. Então tem a Daiane dos Santos, a Yasmin Brunet, a Sandy e a Mariana Ximenes aqui, ó, que eu falei que era a capa, né, porque ela tinha 22 anos. A Carol Trentini, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque minha câmera, ela não tem o visor pra mim. Então, se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês já me desculpem. E aí eu edito um pouco essa parte. Então, tinha até a Poderosa Empresária, que ela tinha 16 anos, mas não tinha blogueira, sabe? Aqui, blogueira, youtuber, não tinha na época. Isso é 2004, ó. 21 de março de 2004. Então, não tinha essa coisa de blogueira, virtual, acompanhar a vida, assim, não tinha. Então, essas eram as garotas super poderosas da minha época. Vocês vão acompanhar que a editoração é muito diferente de um ano para o outro. Então esse já era o finalzinho da minha coleção, que tem essas coisas meio bordadas à mão. Deixa eu mostrar pra vocês mais perto. Tem essas coisas mais bordadas à mão aqui. Então era uma editoração diferente. Vocês vão ver ao longo da pasta, tem vários tipos de editoração, porque foram alguns anos. Do Jun Lacal. Ele foi super importante pra moda na época, e como eu gostava de moda desde essa época, eu sempre preferi ler coisas não só de como vestir, o que fazer, mas um pouco de história. E sem querer eu guardei essa reportagem, e ele fez uma puta história no São Paulo Fashion Week nessa época, com desfiles de roupas de papel, quem puder procurar depois. Então anos mais tarde eu fui estudar ele na faculdade. E sem querer eu já tinha lido sobre ele na Capricho, tá vendo, gente? Capricho, muita influência na vida. Aqui as capas
Coisas que você não sabe sobre os meninos. Gente, primeiro amor, essas coisas de primeiro beijo, tudo a Capricho te ensinava um pouco que você não sabia, né? Então, ó, viu? Todo mundo precisava saber sobre essas coisas. E eu guardei porque eu achei que eu sempre fosse precisar saber sobre isso. E eu nem lembro o que é. Ó, Alexandre Herkovich. Viu, gente? Guardava umas coisas muito boas aqui. Tem até que ler depois. Em busca do beijo perfeito, né, gente? Que vergonha. Só guardou. E quem que liga pra isso, né? Eu não devia ligar pra isso, mas enfim, guardei, viu? Eu ligava. Essa era uma... Oh, meu Deus. Uma sessão. Obrigada, Senhor. Essa era uma sessão da revista que eu gostava bastante, que se chamava Alguém Me Explica, e sempre tinha algum título interessante. Esse era como funcionavam os vestibulares nos Estados Unidos. Então eu sempre lia e achava curioso, então era uma sessão que eu acho que eu guardei bastante reportagem sobre isso. Aqui umas coisas que iam bombar na época que eu precisava ter em 2004, gente. Eu precisava ter um MP3 em 2004. Como não? Precisava, tá aqui, ó, precisava. Tem várias coisas, eu vou adiantando, senão vocês vão cansar. Exposição que eu devia ter ido, que tava aqui. Incrível essa exposição, eu me xingo até hoje pelos meus pais não terem me levado, eu não ter ido. Foi uma puta exposição de moda que teve aqui em São Paulo, enfim. Eu guardo a reportagem pra ficar me lamentando. Qual é o seu tipo de inteligência? Teste da Capricho. Qual que era meu tipo de inteligência? Nem sei, eu fiz um monte de vezes esse teste. Poncho? Viu, gente? Tudo volta, fia. Poncho de tricô e crochê. Umas coisas sobre sexo. Era tipo um MSN. Era legal essa matéria. Era tipo um MSN sobre sexo. Então algumas meninas batiam papo com a repórter, tiravam as dúvidas com a sexóloga e eles colocavam nesse formato que eu gostava bastante. Eu acho que deve ter tirado dúvidas de muitas meninas aí, não só as minhas. Aqui, mas aqui, ó, reportagem sobre buffet infantil. E foi depois de ler essa reportagem sobre buffet infantil que eu fui procurar emprego e virei tia em buffet infantil, tá? Pra quem não sabe, é claro que vocês não sabem, por que vocês saberiam, eu trabalhei em buffet infantil durante um bom tempo e adorava, assim. Óbvio, viagem sempre fez parte, eu sempre quis viajar muito. Então aqui faço as malas, reportagens sobre viagens. E se eu guardei isso, gente, é porque eu tinha esperança, né, de usar isso pra minha vida. Então eu não guardei, acho que à toa, assim. Um dia, eu acho que eu devo ter pensado, um dia eu vou usar isso, eu vou olhar, vou me inspirar, saber o que com 14 anos eu queria. Então eu queria moda, queria viagem, beleza, sabe, essas coisas. Eu gostava de guardar. Tinha menina que lia Capricho e jogava no canto, então quem se interessava muito. Aqui, entre na moda. Essa reportagem é muito boa. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma reportagem que o Márcio Banff fez, se eu não me engano. Ah não, ilustração é só do Márcio Banff e o texto é da Júlia Faria. É uma reportagem muito boa sobre as várias profissões que você pode ter na moda. Então era uma época que eu tava decidindo o que eu queria fazer da minha vida, se eu queria jornalismo, se eu queria estilismo, enfim. E aí eu li essa reportagem, vi outras coisas e acabei optando por fazer moda e não jornalismo. Mais reportagens sobre feminismo, viu, gente? A Capricho tinha umas coisas interessantes, assim.
aqui sobre sexo, corpo. Então, todas as minhas dúvidas de adolescente, tudo isso eu tirei com a Capricho, né, gente? Não tem como não amar, né? Bom, gente, a bateria da câmera tá acabando. Então, como eu tava falando, modelos. Então, acho que vocês entenderam, né? Não vai dar pra mostrar outra pasta, mas é isso que eu vou mostrar rapidinho o resto das coisas. Como descolar uma grana. Então, essa reportagem também, eu sempre procurei ser mais independente do que financeiramente também. Então, eu comecei a trabalhar cedo, inclusive. Então, eu sempre me interessei por esse tipo de reportagem. Então, aqui algumas capas da Capricho, né? Então, isso foi uma coisa que eu não guardei. Capa eu não guardei, mas... Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A Capricho realmente influenciou minha vida, mas eu acho que é isso. Tudo vai evoluir para essa coisa digital, a gente tá vivendo mais do que nunca na era digital. E a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa física. É que eu não consigo muito. Um dia eu mostro pra vocês minha coleção de Vogues, gloss. A gloss, eu tenho todas as gloss intactas. Nunca vou me desfazer delas, porque assim, é um apego que eu nunca vi. Mas eu tenho gloss, glamour, Elle, Vogue. Eu tenho a única Teen Vogue que foi lançada no Brasil, eu tenho, por exemplo. Que eu sou alucinada, eu era alucinada pela Vogue. Teen Vogue foi uma edição especial, enfim. Pra vocês entenderem um pouco da loucura da cabeça da pessoa que é fascinada por revista. Então, essa coisa de comunicação sempre me fascinou muito. E quando você começa a ver a sua história, o que aconteceu na sua vida, você vê por que você tá indo por esses caminhos, sabe? Então não é à toa que eu necessitei abrir um blog, não é à toa que eu tô aqui falando com vocês hoje. É porque a comunicação sempre esteve na minha vida e eu precisei de alguma válvula de escape para que isso pudesse aflorar. Eu agradeço quem estiver assistindo esse vídeo. Eu sei que muitos de vocês também, a Capricho foi importante, outras revistas. Então, se vocês puderem guardar essas lembranças, assim, vai ser bem legal de ver igual a gente viu hoje. E quem gostou do vídeo, não esquece de me dar um joinha e se inscrever aqui no canal, porque eu vou fazer mais alguns vídeos, não sobre esse tema, ou se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso também, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!